Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Maria Fernanda. Vou continuar gravando o livro China na Minha Vida. A gente vai agora para o capítulo 2, para mais estranhices e coisas bizarras da China. Aí começa assim, nossas histórias. Como viver aqui e não ter boas histórias para contar? Impossível. Viver na China é ter a capacidade de passar por situações do dia a dia nunca imaginadas por ninguém. Do tipo, se me contassem eu não acreditaria. As coisas podem ser mais bizarras, até as mais engraçadas, e sempre nos deixam perplexos. Mas, como vocês vão ler em muitos relatos, depois que passar a gente ri. E ainda encontra disposição para contar e recontar. Afinal, vencemos, somos sobreviventes. Costumo dizer também que na China fazemos um trocadilho com o nosso ditado popular. Matamos um dragão por dia. Querem ver? Aí tem um trechinho, né? O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os seus obstáculos. Lao Tse. O beijo da discórdia. Sempre temos de lembrar que nem tudo é lógico e normal para nós, os ocidentais, faz sentido para essa cultura. Da mesma forma como nos indignamos quando vemos um chinês arrotar na mesa, cuspir no chão ou outras coisinhas mais, eles também não entendem muito bem nossos hábitos esquisitos. O beijo entre amigos é um dos nossos hábitos que realmente escandalizam o chinês. Se bem que, aqui em Xangai, no reduto dos estrangeiros, isso é aceitável. E até conheço alguns chineses que aderiram ao hábito dos beijinhos de oi e tchau. Mas, ainda assim, entre os homens e mulheres é muito mais complicado. Tivemos uma passagem bem interessante em Changchun. Depois de jantar, onde se fizeram muitos ganbeis, o brinde daqui, na hora de nos despedirmos, Mário espontaneamente deu um beijo na esposa do chinês que trabalhava com ele. Mas a coisa foi tão natural para nós que nem percebemos. No dia seguinte, na empresa, o homem virou a cara para Mário e não falou comigo, apesar de ter me convidado para almoçar com eles. Na hora do almoço, sentou-se no outro extremo do refeitório. Não entendemos nada, mas chinês é chinês, deixa pra lá. Voltei ao Brasil e a situação continuou delicada para o Mário, que não conseguia entender o porquê das atitudes de Mr. Zhu, o tal chinês. Pior era que o sujeito representava a parte chinesa da sociedade e Mário tinha que negociar com ele diariamente. Um dia ele chamou a tradutora e perguntou a ela o que estava acontecendo, pois não entendia a razão das atitudes de Mr. Zhu, blá blá blá. Bom, gente, imagina a cara de Mário e depois a minha ouvindo a moça. O Mr. Zhu disse que estava indignado e extremamente ofendido por causa do beijo no rosto de sua esposa naquele jantar quando a Cristina estava aqui, há 3 meses, que isso era inaceitável. Para começar, o coitado do Mário nem se lembrava de que havia feito aquilo. Aí ele teve que explicar que o tal beijo é uma prática comum na nossa cultura, que não há maldade nem segundas intenções, e muito menos falta de respeito. Reafirmou que isso não justificava, mas ele, pelo menos, gostaria de se explicar. Lembre-se de que em Changchun quase não há estrangeiros e somos todos vistos como ETs. Depois disso, as coisas melhoraram um pouco. Uns 4 meses depois, quando voltei à China, estávamos sentados no lobby do hotel após o jantar, só que dessa vez o Mr. Zhu era o único chinês. Resolvi subir mais cedo, dei boa noite a todos e, claro, nossos tradicionais beijinhos de despedida. Havia mais 2 americanos e 2 brasileiros. Aí, o Mário mostrou a ele como era nosso hábito, dizendo que ele também poderia me dar um beijo no rosto sem problemas. O homem ficou roxo e começou a rir, mas que deu o beijo, isso deu. Essas são as saias justas pelas quais passamos por aqui. Agora vai para uma parte que acho que todo mundo vai se interessar. Hospitais chineses, usando a cadeira de rodas. Os hospitais chineses são um capítulo à parte na nossa vida na China. Primeiro porque o número de estrangeiros que procuram os hospitais chineses ainda é muito pequeno e poucos conhecem as peculiaridades que ocorrem naqueles corredores. Geralmente vamos aos hospitais internacionais e aqui em Xangai havia somente 2 quando chegamos. Agora, além de serem em maior número, alguns hospitais chineses com boa estrutura estão criando alas de atendimento para estrangeiros, com uma abordagem mais ocidentalizada e pessoal administrativo e de enfermagem que falam inglês. Os médicos que atendem em todos os lugares, na esmagadora maioria, são estrangeiros ou chineses que estudaram fora. Mas, para mim, o hospital internacional com boa estrutura mesmo só tem um. Além disso, esses hospitais para estrangeiros não possuem todos os aparelhos que precisamos. Então, mesmo que você vá ao melhor deles, se precisar de um exame mais sofisticado, tem que procurar alguns hospitais locais que mantêm convênio com os internacionais. Posso dizer uma coisa, a primeira impressão de um hospital chinês é desconcertante. Gente por todo lado, um corre-corre maluco, mas em matéria de equipamentos não há o que reclamar.
Outro dia, fomos levar uma amiga que torceu o pé para fazer um exame num desses hospitais chineses que possuem a ala VIP. Claro que o hospital é gigantesco. Acho que eram 6 ou 8 prédios e nos dirigimos ao setor de emergência, onde ela foi atendida a primeira vez. Quando chegamos lá, a atendente nos explicou que naquele andar era somente para emergências, que o nosso caso da nossa amiga não era mais considerado uma emergência, então tínhamos que ir para o prédio 6. Estávamos no prédio 1 e a nossa amiga Cida de muleta sem poder encostar o pé no chão. Meu Deus, só para conseguir um lugar no elevador já era uma maratona, mas fazer o quê? Dentro do elevador havia um funcionário do hospital com a cadeira de rodas vazia e ele ficou nos olhando. Quando saímos, ele foi atrás da Cida para ela sentar na cadeira, que ela quebrou o maior galho porque o caminho seria longo. A Cida fala mandarim, mas tudo se passou na mímica e na intuição. Eu não sei se o senhorzinho tinha algum compromisso ou se o serviço dele era no andar do prédio. Era andar de prédio em prédio atrás de gente de muleta. Só sei que depois que passamos pela porta principal, ele saiu em disparada com a Cida naquela cadeira velha, que literalmente tivemos que sair correndo atrás do chinês ou nos perderíamos da nossa amiga no meio daquele labirinto. Agora imagine a cena, o chinês correndo com uma ocidental loira de olhos azuis na cadeira e duas ocidentais correndo atrás, sendo que uma, eu mesma, com um tamanco de salto imenso. Já quase não uso salto aqui, mas naquele dia escolhi a dedo. E as duas muletas da amiga na mão e mais atrás a terceira, dizendo que não podíamos perder a Cida. E não sei qual de nós duas estava com a bolsa dela. Olha, eu não reparei, mas por muito menos eles pararam na rua para nos olhar. Então imaginem a plateia que se formou. Resumindo, chegamos ao andar do prédio 6, o chinês só nos largou na porta da ala internacional. A recepcionista nos informou que a enfermeira iria nos levar para fazer o exame. Em um terceiro prédio que descobrimos ser o tal que só atendia emergência, ou seja, voltamos ao primeiro. Mas dessa vez veio um funcionário chinês do hospital muito distinto, com um uniforme impecável, porque uniformizado o primeiro também estava, e colocou a Cida numa cadeira de rodas novinha, estofada, confiável. E lá fomos nós voltando tudo aquilo, mas pelo menos deixamos as muletas com ela. O chinês era meio rápido também, mas nem chegava aos pés do primeiro, tipo Rubinho e Senna, dá para imaginar? Na sala do exame não podíamos entrar, então nos sentamos na sala de espera. Conversa vai, conversa vem. Olho para a cadeira parada ao lado da porta e pergunto à Mida: Kátia, a cadeira de roda está mesmo presa com cadeado ou estou vendo coisas? Constatamos que era verdade. A cadeira estava presa com um daqueles cadeados com cabo para bicicletas. Mas a questão é que no labirinto do hospital é tanta gente, mas tanta, que deixar uma cadeira de rodas dando sopa na porta da sala de exames, mesmo com as duas muletas encostadas nela, é um risco muito grande. O paciente pode ter que voltar a pé. Não me lembro mais em que ponto dessa saga estávamos no elevador lotado e paramos num andar onde um enfermeiro queria porque queria enfiar uma maca com o doente em cima dela dentro do elevador. Foi uma gritaria, um empurra-empurra, até que conseguimos fechar a porta sem a maca. Mas isto já cansei de ver, o paciente saindo da sala de cirurgia, tomando o mesmo elevador que estão indo o carrinho de comida e o motoboy com entrega para o almoxarifado. Agora a gente vai para o hospital infantil. Trabalho como voluntária numa instituição que custeia cirurgias para bebês órfãos com distúrbios neurológicos e gastrointestinais. As cirurgias são realizadas no hospital infantil imenso, dizem que um dos melhores da China. Então, desde março de 2009, passei a conviver semanalmente com a realidade de um hospital chinês, pois além das pessoas que trabalham e ajudam o Baobei, nunca vi outros ocidentais por lá. No começo ficava um pouco assustada, mas agora já me acostumei e acabo até achando graça de algumas coisas. De tudo o que vi, o que me chamou mais atenção foi o comportamento dos familiares, porque são crianças, então tem que ter acompanhante. Mas a definição de acompanhante aqui acho ser diferente da nossa. Para começar, são os acompanhantes. Sim, porque vão o pai e a mãe. Mas como quem cria as crianças aqui na China são os avós paternos, então eles vão também. Acho que seria para fazer um revezamento, mas na realidade apenas uma pessoa vai dormir na cadeira do acompanhante, porque os demais ficam perambulando pelo quarto. Já vi um pai que milagrosamente estava sozinho com o filho de uns 8 anos, colocar o menino sentado na cadeira e deitar na cama para sua merecida soneca vespertina. Na hora das refeições, então aí é uma festa. Vão abrindo aquele monte de marmitinhas cheia de coisas estranhas, ou abrem os copos de macarrão instantâneo e começam a chupar o macarrão em couro. Sem falar do cheiro, porque eu gosto da comida chinesa, mas o cheiro desse macarrão instantâneo é de lascar. Quando estamos num quarto de 2 camas, ainda dá para encarar.
Se temos 2 bebês internados e é possível colocar os 2 no mesmo quarto, é melhor ainda. O duro mesmo é pegar os quartos de 6 ou 10 camas. Primeiro, porque a quantidade de tudo isso que se tem é multiplicada pelo número de camas. E segundo, porque viramos uma atração no andar. As próprias enfermeiras, principalmente as novatas, vão várias vezes ao quarto só para ficar olhando para nós. Se tivermos mais de uma pessoa conversando, aí é que a coisa ferve. Eles fazem uma rodinha em volta da gente e riem, porque eles sempre riem de tudo. E ainda temos que tentar entender, porque uma coisa que os chineses não têm é senso de privacidade. Quando estamos nos quartos menores, vamos lá e fechamos a porta. Fazemos que nem percebemos o número de curiosos apinhados na porta. Uma vez meu marido me ligou e fui no corredor falar com ele. Passou um homem segurando o soro do filho. Quando percebeu que eu não estava falando a língua dele, fez meia volta e parou na frente. Ou melhor, grudou em mim e ficou me olhando e meio que tentando repetir os sons que eu emitia. E não se esqueçam do menino com o soro na veia do lado, observando. Mas isso foi muito no início, eu não sabia direito o que fazer. Hoje eu já ia falar bem firme, misturando a meia dúzia de palavras em mandarim que sei com outra língua qualquer e o sujeito me deixaria em paz. Certa vez recebemos uma voluntária alemã, que por treinamento era perfeccionista, e ainda por cima enfermeira profissional. Bom, ela desistiu depois de um mês. Não se conformava com a falta de procedimentos padrão com as visitas, com a maneira de o hospital funcionar com relação às regras. Enfim, queria que tivéssemos uma roupa especial para visitar os bebês e que as AIs, mulheres contratadas como acompanhantes de cada bebê internado, tivessem um procedimento padrão e extremamente rígido e controlado. Bom, esquece. Há coisas que se você não releva, você não vive. E assim vai. Acho que poderia escrever páginas e páginas a respeito. Se eles têm que dormir, eles dormem em qualquer lugar. Se não tem maca nem cadeira para sair com a criança, leva-se a cama para fora. Se o pai quer fumar e a criança não pode ficar sozinha, ele pega o tubo de soro e vai ao jardim. As pessoas adaptam-se às circunstâncias e contornam os obstáculos e as regras para encontrar uma acomodação. E é algo que vai além do controle ou da possibilidade de tentar controlar. Vale um parêntese. Esse hospital de que falo é público, apesar de todos terem que pagar por algo para estar lá. E tem muita gente que vem do interior, de locais onde não há acesso aos bons hospitais. E isso, sem sombra de dúvidas, é um dos motivos dessas coisas serem tão fora dos parâmetros usuais. Agora mais um trechinho. Chinês que não entende chinês. Isso mesmo, ninguém leu errado não. Tive a prova viva de como é difícil os próprios chineses se entenderem entre si. Imagine a gente. Recebemos na Baobei, instituição em que sou voluntária, uma moça que veio de Xinjiang, interior da China, para consultar um médico daqui e fazer alguns exames. Ela tem 19 anos, não está dentro da idade que a Baobei atende, mas como tem o mesmo problema que a Fundação auxilia e era um caso interessante de se analisar, que venha. Aí achamos que era divertido levá-la para passear novamente. E quem iria levar? Num dia em que estava bem tranquila, liguei para lá e perguntei se já haviam feito o passeio. Como a resposta foi não, disse que após o almoço iria pegá-lo. Mas eu não falo chinês, ou melhor, mandarim. Como o meu motorista também fala inglês, ele seria nosso canal de comunicação. E tudo resolvido. Só que a coisa não foi tão simples assim. Descobrimos que a moça entendia muito pouco mandarim e a mãe dela, que acompanhava, não entendia nada. Foi a primeira vez que pude comprovar o quanto os dialetos são ininteligíveis entre si. E quão difícil é de se entender um país em que possui 55 dialetos oficiais, fora os outros. Depois descobri que o que eles falam é uigur. Isso é uma língua, não um dialeto. Uma mistura de francês com árabe e russo. Os uigures vivem numa região autônoma da China, próxima ao Tibete, com forte influência turcomana. E para melhorar, a grafia é como a dos árabes. Já não estava bom com os ideogramas? Tem que complicar mais ainda a nossa vida aqui? Então, cheguei à conclusão de que, além do mandarim na China, você pode ouvir um número absurdo de dialetos e ainda as línguas das 5 regiões autônomas. E o complicador, são línguas completamente diferentes e eles não têm noção do que o outro fala. Essa atitude do governo de unificar o idioma da China por decreto ainda vai demorar muito para ser real. Mesmo aqui em Xangai existe o xangainês, apesar da diferença não ser tão clara para os nossos ouvidos, eles sabem exatamente quando alguém não é da cidade. E para terminar, o passeio foi ótimo. Ver os olhinhos de alegria e espanto daquela moça valeu o esforço. Mas confesso que fiquei derrubada, sem energia nenhuma, depois de passar uma tarde dentro de um carro onde havia pessoas com 3 idiomas diferentes
e ainda tendo que usar o quarto idioma para conseguir a tal comunicação. Era mais ou menos assim, pensando em português, porque nessas horas não dá para pensar diferente, para falar em inglês com meu motorista, que não é muito simples. Aí ele ficava no depois até assimilar o que eu havia dito. Depois falava em mandarim para a moça que pedia a ele para repetir, pelo que eu pude entender, e só então ela falava em lugar com a mãe. E aí, com a senhorinha começava a rir, todos riam também. Fez a conta de quanto tempo eu levei para rir com o meu próprio comentário? Quando a mãe perguntava algo, o sentido era inverso, mas o e o aham do Liu ficavam ainda um pouco mais longos. Mas no final deu tudo certo. Essa foi a minha mais recente aventura em Xangai. Em breve, cenas do restante do capítulo.